Sabe aquela famosa dorzinha que você sente na lateral da barriga quando você está fazendo algum tipo de atividade física? Na verdade, aquela dorzinha, ela normalmente, tá? Não vou dizer com relação se você tiver alguma doença, ou se você tiver alguma condição específica, aí eu sugiro que você procure um médico. Mas normalmente isso acontece durante as atividades físicas mesmo. Você está lá correndo, está lá fazendo um chute, fazendo uma técnica, alguma coisa com mais intensidade, que exige uma função cardiorrespiratória mais intensa, e aí, pum, começa aquela pontada, aquela dorzinha na lateral da barriga. O que eu sempre falo com relação a isso? Normalmente, quando isso acontece lá na nossa academia, está associada a uma forma errada de respiração. É exatamente isso. Por que as pessoas, quando sentem aquela dor, elas precisam relaxar um pouquinho, respirar um pouquinho, dar um descanso, daqui a pouco aquela dor diminui, aí elas voltam para o treinamento de novo, né? A respiração é um dos fatores mais importantes que você precisa equilibrar durante uma atividade física, porque a respiração correta vai te ajudar num aumento de ganho, né, da tua exigência muscular, do teu desenvolvimento dentro daquela atividade física, que você não faz ideia, é muito importante. Mas qual que é a forma correta de você respirar em algumas atividades, em alguns movimentos específicos? Eu costumo falar uma regra que, ao meu ver, sempre funciona e nunca tive problema com relação a isso. Quando você for exigir carga máxima do teu movimento, você solta o ar, você expira. E quando você estiver fazendo uma contração um pouco mais leve, quando você estivesse pegando energia, você inspira. Um exemplo prático, você vai dar um chute, por exemplo. Quem aqui nunca viu uma aula de taekwondo mesmo, até Muay Thai, que é mais evidente em alguns casos, quando eles vão fazer um chute e faz aquele apito, né? Faz aquele tsh, 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 aquelas coisas assim. No taekwondo a gente tem um kihabe, que é o grito, né? O grito, ele ajuda você a utilizar a respiração de forma correta. Então vamos fazer um comparativo. Pensa comigo aqui. Quando alguém vai chutar um bandout aqui, por exemplo, a que momento que o grito sai? É no momento do impacto, no momento em que a pessoa sai daquele movimento, daquela posição de inércia, vai e solta o ar na hora que atinge o alvo, que faz um movimento de intensidade maior. Normalmente é assim que funciona. Então, um aptiagui, por exemplo, tentar simular aqui. Aptiagui é aquele chute frontal, né? Então a pessoa se recolhe a perna, estica e na hora que estica, aí dá o grito. Aquelas coisas todas lá. E isso é uma forma de você soltar o ar. Conforme você está fazendo se você estiver fazendo uma respiração que não está balanceada com o tipo de energia que você está precisando utilizar para fazer aquele movimento, ou seja, vamos botar um gráfico, tentar fazer um gráfico para você entender. Você está fazendo um exercício físico contínuo, né? Uma linha constante, uma corridinha de leve, por exemplo, então você consegue respirar de uma forma natural. Mas se você começar a fazer picos de movimentação, você precisa ondular o seu gráfico de respiração da mesma forma que você ondula a sua carga de exercício físico. Então, vamos supor, você está parado na posição de luta, caminhando em posição de luta, daqui a pouco você exige e vai dar um chute rápido. Então, vai lá em cima do teu gráfico e volta, né? Sempre fazendo esse movimento. O gráfico é sempre fazendo esse movimento, sempre ondulando. Então, quando você vai fazer a técnica que exige mais força, você precisa respirar junto. Então, aqui é o gráfico da respiração, aqui é o gráfico da respiração, o gráfico do exercício físico. Estão lentos. Se o exercício físico exigir muito e a sua respiração não acompanhar, ela vai estar errada. Então, o exercício físico exigir muito e você não respirar, a sua linha central de respiração, ela também não vai estar equilibrada. Então, você precisa a linha de atividade física e de respiração subirem e descerem simultaneamente. Elas precisam ser paralelas, sempre fazendo o mesmo movimento. Dessa forma, a sua respiração vai te ajudar e muito provavelmente você vai acabar com aquelas famosas dorezinhas na lateral da barriga que eu tenho certeza que atrapalha muito. Porque eu já senti diversas vezes, enquanto eu não tinha aprendido a técnica correta de respirar, então é realmente uma coisa que incomoda. Então na parte da técnica é isso. Na hora da execução máxima do movimento, existe
você solta o ar, você expira. Na hora que você está fazendo uma preparação, você inspira. Um outro exemplo, por exemplo, sei lá, você está fazendo uma musculação. Então você está fazendo uma puxada, né? Você está com um pezinho aqui e está puxando, ou seja, a tua força ela é na subida. Então na subida você solta o ar, na descida você puxa o ar. Na subida você solta no ar, na descida você na subida você solta o ar, na descida você puxa o ar. Se for uma abdominal, por exemplo, então você está deitado lá fazendo uma abdominal. Na hora que você sobe, ou seja, existe a contração na região do core, do abdômen. Quando você sobe, você solta o ar. Quando você volta, você puxa o ar. Sobe, solta. Desceu, relaxa. Quer dizer, puxa, né? Inspira. Então, subiu, expirou, soltou o ar. Desceu, inspirou, puxou o ar para dentro. Então, tenta praticar isso, tá? Porque não é uma coisa que você vai acostumar da noite para o dia. Você vai precisar fazer prática disso. Sempre preste atenção na sua respiração, sempre. E você, professor, que esquece, de repente, de prestar atenção na respiração do seu aluno, você está fazendo com que o teu aluno perca pelo menos 30%, de 20% a 30% de energia, de força, apenas por causa do grito. E a falta do grito, né? E o grito não é aquele gritinho de pessoa marrenta, não. Aquele grito para soltar energia mesmo, para você botar as coisas para fora. Fazer tipo sangue nos olhos mesmo, entendeu? Aí eu tenho certeza que essas dores na lateral da sua barriga vão diminuir ou até mesmo nem vão aparecer. Né? Não é muito comum aparecer mais lá na academia, de repente apenas com alunos novos que ainda não pegaram o ritmo da respiração. Eventualmente acontece com um ou outro que dá uma respirada errada ali, mas está tudo certo. De repente, essa respirada errada ela pode estar associada a uma falta de condicionamento. Então, o aluno já se cansou durante o exercício intenso, quando ele vai fazer outra, a respiração não está alinhada com o movimento, acho que essa é a analogia correta, alinhada com o movimento, e aí acaba fazendo aquela ondulação errada. A respiração ela acaba se afastando, ela tem que andar em linha reta com a linha do movimento, né? Então, acho que você conseguiu entender. Faça esse tipo de treinamento com cuidado, devagarinho, preste atenção na sua respiração, respire com qualidade, porque eu tenho certeza que isso vai melhorar o teu condicionamento físico, a sua resistência muscular. E outra coisa, se você respirar muitas vezes, né, em sequência, de forma errada, você pode ter uma queda de pressão, você pode ter tontura, você pode ficar meio enjoado, meio nauseado, e realmente é uma coisa que não é nada agradável e nem saudável, né? Então, respire da forma correta, preste atenção no que você está fazendo e aproveite os benefícios de você ter esse tipo de recurso a mais no seu treinamento. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.